Tarde, quarto ano E. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 3 de maio. Nós teremos uma aula de português. Não se esqueçam de colocar o cabeçalho com a data e o nome completo de vocês. Meninos, dia 1º de maio, que foi sábado, foi um feriado. Alguém sabe por quê desse feriado? Nesse dia é comemorado o Dia do Trabalhador, certo? De todas as pessoas que têm uma profissão e trabalham para ajudar na economia do nosso país. Pensando nisso, hoje eu separei um texto sobre o Dia do Trabalhador para a gente trabalhar, para a gente fazer as nossas atividades. Vamos lá? O título do texto é Dia do Trabalhador. Quando eu crescer, quero ser um trabalhador. Ter uma profissão que goste, ser futebolista ou doutor. Quero ser um astronauta, matemático, professor. Ou trabalhar no campo e ser um agricultor. Quero ser um veterinário para os animais bem cuidar. Ou ser um cozinheiro e belas refeições preparar. Quero ser um soldado e o meu país defender. Ou ser um atleta e a maratona vencer. Eu posso ser tudo isso porque os homens em união defendem os seus direitos, a pátria, a paz e o pão. Esse texto ele foi escrito por Maria do Rosário Macedo. E agora a gente tem aqui algumas questões de interpretação desse texto. A primeira questão: o texto que você leu é um poema ou é um conto? Eu já expliquei para vocês sobre as principais características de um poema. Se você acha que esse texto é um poema, você vai assinalar o X aqui. Se você acha que esse texto é um conto, você vai assinalar o X aqui. Quantos versos e quantas estrofes tem esse poema? Eu já expliquei para vocês que versos é cada linha de um poema. E as estrofes são os grupinhos de linhas que a gente tem. Então, eu vou contar junto com vocês. Primeiro, nós vamos contar os versos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Continuando. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esse poema do Dia do Trabalhador tem 20 versos, ok? Agora nós vamos contar as estrofes. As estrofes são os grupinhos de versos que tem pulando linha. Então vamos lá, aqui nós temos uma estrofe, 2, 3, 4, 5. Então este poema tem 5 estrofes. Pensando assim, você vai responder a questão número 2. Qual é a profissão que você pretende seguir quando crescer? Aí você vai escrever aqui para a tia Letícia, certo? E o assunto principal da nossa aula de hoje, que é o exercício 4, nós vamos falar sobre gênero do substantivo. Alguém sabe o que é gênero do substantivo? Eu já expliquei para vocês em aulas passadas que o substantivo é uma palavrinha que dá nome a tudo que existe. E o gênero do substantivo eu vou explicar para vocês hoje. O gênero do substantivo está relacionado ao conceito de masculino e feminino. Então, existem substantivos que são femininos e existem substantivos que são masculinos, certo? Aí, pensando assim, nós vamos fazer o exercício 4. Aqui no exercício 4, a tia Letícia separou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 profissões. E essas profissões foram escritas no masculino para que vocês escrevam aqui o feminino. Então, olha lá, o doutor. Qual é o feminino de o doutor? O feminino de o doutor é a doutora, certo? O professor, o veterinário, e aí você vai escrevendo todos os femininos. Peraí,
nessas linhas aqui que a tia Letícia... Nessas linhas aqui que a tia Letícia colocou. Assim que você terminar de escrever, você vai tirar uma foto e enviar a foto para a tia Letícia, fazer a correção e marcar a sua presença. Combinado? Beijo para vocês, meninos, e até a próxima aula.